Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez na sua TV. Que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha uma noite excelente. Você que nos acompanha pela internet em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, bom dia, boa tarde, boa noite para você também. Que a bênção de Deus te alcance onde quer que você esteja nos acompanhando neste momento. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, acesse aí o nosso portal na internet, www.adcaratinga.com. Um intervalo rapidinho aqui no programa com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical e a gente volta em instantes. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui o irmão Joás e também o presbítero Edivaldo. Deus te abençoe prazer. Também. Satisfação receber você aqui, Edivaldo, pela primeira vez aqui no programa, sim. Tá certo? Você de casa aí, nós estaremos estudando a lição de número 2, que nós estaremos ministrando neste próximo domingo, dia 14 de abril de 2019. Os artesãos do tabernáculo é o tema da nossa lição. Textuário da nossa lição, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A verdade prática diz que o Criador dotou cada homem de talentos individuais para sua honra e glória. A leitura bíblica em classe, que é o texto que nós estaremos trabalhando, é Êxodo capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 11. Êxodo 31, do versículo 1 ao versículo 11, está aí no seu visor da sua TV. Você leia depois o texto aí para ficar fácil o seu entendimento. Ok, senhores? Vamos lá então, na lição que nós estaremos estudando hoje, vamos falar aí sobre talentos, né? Baseado aí na história desses dois homens principais aí do nosso assunto de hoje, que foram capacitados por Deus por uma unção específica aí para realizar um trabalho. Então, estaremos estudando a respeito da importância de ser cheio do Espírito para realizar uma grande obra, diz o autor aqui na introdução da lição. E concluiremos então a lição com um chamado à consciência a respeito do uso dos talentos, a respeito do dom que o Senhor reparte a cada um para a glória dele. O Criador concedeu a Moisés instruções e capacitou pessoas para construir o tabernáculo e executar obras especiais. Aquilo que falamos na lição anterior, Joás, que o projeto foi de Deus, mas houve a participação humana aí que foi na execução do projeto. Vou deixar você começar. Sim, nós vimos isso na lição passada, né? Deus já tinha um projeto pronto de tudo, né? Tudo nos seus mínimos detalhes, né? E para executar o projeto, né, ele capacitou pessoas que ele viu nessas pessoas qualidades já que ele mesmo depositou nelas, né? Sabedoria para exercer essa capacidade que ele deu, né? Então ele viu que eles estavam sendo sábios no uso dos talentos que ele deu e ele capacitou mais ainda com o seu espírito, né, para que eles exercitassem essa obra do tabernáculo que ele planejou. Né? E aí, Edivaldo? Prazer estar aqui com vocês, é uma honra muito grande, né, poder falar um pouco sobre a lição da Escola Bíblica Dominical, esse assunto tão cativante, tão interessante, e falar agora dessas duas personagens que em voga vai permear toda a lição. Bezaliel, você quer dizer, o nome de Bezaliel quer dizer debaixo da sombra de Deus. A Oliabe quer dizer minha tenda, né? Então nós vemos que até o nome dos camaradas chama a nossa atenção para o propósito de Deus. Deus chama pessoas especiais para propósitos especiais, para fazer trabalhos especiais. Isso é sensacional, à luz da palavra de Deus. Legal. Então vamos lá para o primeiro tópico da nossa lição. Foi a última frase que você falou, e homens especiais para serviços especiais.
esses 2 homens foram capacitados pelo Espírito a fim de trabalharem com toda sorte de obra, ouro, prata, bronze e madeira. Interessante aqui a diferença desses materiais, né? Você vai para a construção civil, por exemplo, aí, né? Tem quem vai cuidar da alvenaria, tem quem vai cuidar da carpintaria, né? Às vezes pode acontecer de uma pessoa fazer as 2 coisas, mas normalmente tem definido aí, né? Quem vai cuidar da parte de serralheria, outra pessoa e tal. Agora, interessante que eles trabalhavam em ouro, prata, bronze, madeira. Se olhar nesse período da história, alguém com essa perícia, né, de trabalhar ouro, prata, né, nesse tempo aí da história, você vai ver que muito tempo depois Israel teve que importar esse tipo de mão de obra, né? Não sabia trabalhar com bronze, não sabia trabalhar com metal nenhum, teve que importar. Por isso que a gente vê o problema do machado lá no Monte Eliseu, né? Porque era complicado. Israel não trabalhava com ferro. Agora, você olha, nessa época, o cara trabalha não só com um metal, né, com vários tipos de metais que têm ligas diferentes, né? O trabalho exige perícia, né? Além da perícia, a gente pode observar também que eles tiveram capacitação espiritual, né? Além de toda essa gama de qualidades que eles tinham, de talentos natural, né, que eles tinham, eles também receberam aí, né, a questão do Espírito Santo que os envolveu. Na verdade, eu acho que o que fez a diferença foi isso, né? Não, com certeza. Eles já tinham certa habilidade, mas aí houve vamos dizer aí, que o Espírito Santo aguçou a capacidade deles para isso. Exatamente. Né? E sem contar também o lugar onde estavam, né? Deserto. No meio do deserto. Interessante. Vamos lá, então? O texto bíblico da nossa lição, que eu já citei aqui, que é Êxodo 31, aí especificamente no versículo 1 e 2, mostra que Deus chama quem Ele quer para executar a sua obra. Ele conhece a natureza de cada filho e, de acordo com ela, distribui talentos conforme a capacidade de cada um. Não por acaso, para construir o tabernáculo, o Criador chamou pessoas inclinadas às artes, às ciências, capacitando para potencializar, então, essas habilidades. Aí o autor cita aqui, já num contexto de igreja, a figura de Pedro, que foi vocacionado aí, né, para exercer um ministério entre os judeus, e a figura de Paulo para exercer o seu chamado entre os gentios. Interessante, aí ele termina dizendo que trata-se de pessoas estratégicas para fazer, então, obras estratégicas. Eu vou pedir você, Joás, para comentar aí essa questão, essa frase aqui que eu acho muito interessante, vou deixar a pessoa estratégica aí no lugar estratégico para o Edivaldo, essa questão de distribuir o talento conforme a capacidade de cada um, haja visto por causa de nós já falamos isso aqui outras vezes, né? Aquela célebre frase, diga-se de passagem, que não é verdadeira, né? Que Deus não chama capacitados, mas Ele capacita quem Ele chama. De certa forma, a gente até entende o que a pessoa quer dizer com isso, mas não é uma frase verdadeira. A gente já viu aqui em outras lições que não é bem assim, né? A gente, mais recente, foi quando a gente comentou a parábola dos talentos. Né? A gente comentou a parábola dos talentos e a gente falou muito desse aspecto, né? Nessa leitura bíblica em classe, se um verso chama atenção nesse sentido da capacitação de Deus, é o verso 6, quando diz que Deus vai chamar Oliabe. Tem uma coisa aí que parece ser redundante, mas é muito profundo, né? Eu tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração. Olha só, como é que Deus está dando sabedoria ao coração de alguém que já é sábio de coração, né? O que fica muito claro em todo esse texto aí, né? Isso aparece antes no capítulo 28, quando Deus enche do Espírito, né, outras pessoas. Ele vai estar sempre enchendo do seu Espírito para reforçar capacidades que a pessoa já tem. Né? Então, o que a gente chama de dom natural, que a gente estava até comentando, é dom natural, até o dom natural foi Deus que deu. Se você contrapor a parábola dos talentos lá, a ideia fica mais clara, né? Parece que Deus investe em cada um. Não tem ninguém que não tenha talento, ninguém. Né? Sendo filho de Deus ou não, sendo crente ou não, sendo ateu, todos têm capacidades, né? Algum talento especial, né? E foi Deus, o Criador, que deu esse talento. Então Ele deposita algo em todos os seres humanos, e
naquele ser humano que ele vê que está usando aquilo de forma coerente, né? Ele deu o talento e o talento está sendo bem usado, né? Se você fizer uma comparação com a parábola, né? Aí ele investe mais ainda. Aí ele vai e capacita mais com o seu espírito. Né? Isso está muito claro aqui no verso 6, né, da leitura. Que ele usou para potencializar. Eu acho que é a palavra-chave da lição. Potencializar. Por quê? Porque quando a gente fala de potencializar, é de melhorar aquilo que já existe. Você vai melhorar algo a partir daquilo que já tem. As pessoas que são especiais é porque elas têm talentos naturais, como nós já falamos. O que o Espírito Santo faz? Ele potencializa isso na pessoa para trabalhos específicos para a obra do Senhor. Então nós vemos aqui no caso de Pedro, a proposta que Jesus faz para ele é: eu vou fazer você é pescador, você entende de pesca, o seu ramo é a pesca, eu vou fazer você pescador de homens. Então Deus, ele usa a pessoa de Pedro através do Espírito Santo e faz ele pescador de homens, visto que nós vamos observar que na sua primeira mensagem, seu primeiro discurso, quase 3 mil almas. Aí nós vamos ver o apóstolo Paulo, né, aquele que foi chamado no caminho de Damasco de perseguidor, passou a ser perseguido. Deus tinha um propósito. Foi criado aos pés de quem? Aos pés de Gamaliel. Qual o propósito de todas as cartas paulinas? É fazer essa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a Antiga Aliança para a Nova Aliança. Deus precisava, né, e chamou a Paulo. E Paulo atendeu o chamado de Deus para ser pregador aos gentios. A gente vê que Deus, ele sempre usa de pessoas, como ele já disse, que tem que ter um coração sábio. Pessoa-chave no ponto-chave. Deus, ele usa as pessoas, né? Esse jargão que a gente ouve dizer aí, que Deus chama e quem ele chama capacita. Tudo bem, a gente entende a proposta da fala de algumas pessoas que colocam nesse sentido. Mas Deus, ele conta com aqueles que têm o coração e que se preparam para realizar grandes feitos na obra do Senhor. Isso a gente observa dentro da lição. Talvez se trocasse o capacita aí por potencializa, né? Também ficaria melhor. Ficaria bem melhor. Entender, né? Fácil de entender. E certo. E aí, nos múltiplos serviços, né? Com muita coisa para fazer que há no reino de Deus, só para fechar essa questão do potencializar e a gente fechar o nosso bloco aqui, é o que aconteceu com os discípulos, né? Com a promessa de Jesus em Atos 1:8. Recebereis poder. Dínamos. Mas já não tinham poder? Você vê Jesus enviar os 70 lá atrás e eles chegando para Jesus falando que eles mandavam, os demônios obedeciam. Mas por que agora, na verdade, é o modo turbo, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Tá certo? Vamos dar uma pausa no programa e a gente volta rapidinho, já já. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição, cheios do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência, é o assunto desse segundo bloco do nosso programa. O texto bíblico diz que o Espírito Santo encheu a vida daqueles homens. Essa afirmativa vai ao encontro do que nós pentecostais sempre afirmamos. Não há nada que possamos fazer na vida sem a direção e a ação poderosa do Espírito Santo. O texto em destaque, então, que aí vai o versículo 3, né, de Êxodo 31, declara, então, toda a criatividade, sabedoria, entendimento, ciência para construir o tabernáculo, talhar cada peça de ouro e bronze, foi por uma ação do Espírito de Deus na vida daqueles homens, como já foi dito aqui no programa. E aí? Foi mesmo? Como que é? O que você pensa? A maioria dos cristãos não tem muito claro esse papel do Espírito Santo, né? Parece que a maioria dos cristãos não entende muito bem até quem é a pessoa do Espírito Santo, né? Você vê que há confusão até entre os doutores, né? Entre os teólogos, os doutores e os mestres. Mas você vê no livro de Êxodo, né, aqui não é a primeira vez que aparece, em 28, verso 3, no Êxodo 28, 3,
antes desse verso aqui, que é o 31, né, já aparece Deus enchendo alguém do Espírito Santo. Né? O próprio Moisés era cheio do Espírito Santo, recebe o conselho do sogro para dividir as tarefas, aí aquelas pessoas que são capacitadas a julgar junto com ele, são capacitadas pelo Espírito Santo. Está escrito que ele divide o Espírito que estava nele entre os 70. Né? Então, essa coisa de encher do Espírito está repleto disso no Antigo Testamento. Né? Nós cristãos achamos que o Espírito Santo veio só ali em Atos 2 e tal, né? Mas você vê o Ruach HaKodesh, né? O Espírito de Deus o tempo todo, né? Trabalhando nos profetas, nos reis de Israel, né? Nos sacerdotes, né? E nessas pessoas chamadas para um propósito especial. Né? É o Espírito Santo que vai capacitar, que vai dar sabedoria, ou vai reforçar uma sabedoria que já existe, né? Enchendo de sabedoria de Deus, né? Para exercitar essas funções. E aí é claro que também, como a gente pensa aí, diante de algumas outras coisas, né? Aquele engessamento, a gente pensa também, aí por ver algumas ações do Espírito no Novo Testamento, a gente quer engessar também, achar que é só dessa maneira, mas ele age de muitas maneiras, né? Para aquilo que for útil, como fazia no Antigo Testamento, na vida de cada um. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, na página de número 171, diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na vida da Igreja. Esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da Igreja. Eu acho tão interessante que se o tabernáculo, né? O tabernáculo, ele tem um propósito. Qual que é o propósito do tabernáculo? O que significa espiritualmente o tabernáculo? O tabernáculo, ele tipifica a obra redentora de Cristo de levar os pecadores a Deus. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja, através desses dons espirituais, da capacitação do Espírito Santo, desse dínamos, desse impulso que nós recebemos através da pessoa do Espírito Santo, é de propagar, é de levar as pessoas. A igreja é a agência de Deus na terra para levar as pessoas a Cristo. Talvez aí voltando só um pouquinho na sua fala, Joás, a questão da confusão, às vezes, que é feita em torno da pessoa do Espírito Santo, principalmente para nós pentecostais, há uma linha muito aí limitada de entendimento a respeito da pessoa do Espírito Santo, porque muita gente pensa que a ação do Espírito Santo se limita em apenas em falar em línguas e profecia, por exemplo. Basicamente é isso aí. O culto estava cheio do Espírito Santo. Então, o que houve lá? Houve um barulho, muita gente falando línguas e tal, profecia e tal. Mas não é apenas isso. Você vê o agir do Espírito no decorrer do texto bíblico. Você vê a atuação dele sempre no sentido de capacitar, de encher de capacidade. Né? Você vê aqui no tópico anterior, vai falar de liderança espiritual, musical, ação social. O sujeito ele tem o dom para liderar. Aí, quando ele está no reino, né, o Espírito Santo enche ele com sabedoria para exercer de forma muito mais efetiva essa liderança, essa capacidade que ele tem para liderar. A mesma coisa os dons. O sujeito é músico, é um bom músico. Quando ele vem para o reino, né, quando ele recebe o Espírito Santo, essa capacidade musical dele vai ser potencializada ao máximo. Vai ser usado no reino. Vai ser um músico muito melhor. Né? É o que o autor da lição coloca aqui. Os trabalhos específicos requerem também habilidades específicas. Por exemplo, quem escreve precisa ser habilidoso no ofício da escrita, quem canta habilidoso, né, no ofício do canto, quem prega precisa ser habilidoso no ofício da interpretação de texto e da retórica, né? Aí eu vou além, Paulo falou lá, quem ensina tem que, né, haver dedicação no ensino, e por aí vai. Então, a verdade é que os dons de Deus não dependem especificamente de habilidade
natural, porque se Deus quiser fazer com alguém, pegar aí, por exemplo, o cara é cru de tudo e Deus dá para ele, por exemplo, eu não canto nada, mas se Deus quiser, né, me dar uma habilidade para cantar, e Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, mas normalmente Deus vai usar aquilo que o sujeito já tem, o cara é habilidoso por aquilo ali. E o comentarista ele termina exatamente falando isso, ele termina dizendo assim, ó, é verdade que os dons de Deus não dependem de habilidades naturais, no entanto, o Senhor chama as pessoas que tenham habilidades especiais para potencializá-las e assim executarem serviços complexos na igreja local. Ou seja, Deus, ele fez desses duas personagens que nós estamos aqui falando deles, do Bezaleel e do Oliabe, pessoas especiais para exercer coisas mais especiais ainda. Porque se você for ver o que esses caras fizeram, você vai dizer assim, esses caras estavam acima da média, né? Porque tem que ter algo sobrenatural na vida deles para eles produzir no deserto, como você já disse, com os recursos que eles tinham, coisas tão fantásticas, com tanto simbolismo. Fecha aí, Joás, 30 segundos para você. É isso aí, a palavrinha apareceu de novo, né? Potencializar, né? É isso que o Espírito Santo faz, né? É lógico que se ele quiser fazer, como você comentou aí, você vê na nossa história mesmo, a história do movimento pentecostal, né? A vizinha do Seymour nunca tocou nada na vida. Foi preenchida pelo Espírito e nunca mais desaprendeu o piano, né? Tocou piano o resto da vida. Né? Uma pessoa que nunca tinha estudado uma nota. Né? Então, ele faz isso às vezes, mas não é regra. Não é regra. Né? A regra geralmente, ele potencializa um dom que ele já deu. Né? Tá certo. Vamos dar uma pausa aqui, a última delas no programa, e a gente volta já já para finalizarmos o nosso assunto. Continuando o programa Novo Alvorecer, o último tópico da nossa lição, nós terminamos falando aqui sobre as habilidades naturais potencializadas para o serviço do reino de Deus, e vamos finalizar aqui que isso aqui tem que ser feito tudinho para a glória de Deus, não é? Não é que quem canta bem vai se glorificar ou tomar o lugar de Deus, nada disso. Como eu canto, como eu prego, como não sei o que e tal. Que deve ser feito exatamente para a glória de Deus. Já vimos que Bezaleel e Oliabe eram artesãos altamente capacitados para trabalhar com ouro, prata e cobre, além de outros materiais como madeira. Mas algo devemos destacar: ambos se submeteram à revelação de Deus para executar com maestria as peças dos altares, colunas, cortinas e cores. Então, ou seja, aí eu completo aqui dizendo que não poderiam alterar o projeto. O projeto é esse aqui e tal, e tem que ser assim mesmo que Deus passou, que tem que ser dessa medida, desse jeito. Já pensou se a turma chegasse lá e falou, isso aqui tá muito pequeno, né? Vamos acrescentar aqui um pouquinho e tal, né? Mas o projeto de Deus, além de perfeito, Deus também investiu na pessoa certa para cumprir na risca o projeto. Aí entra uma palavrinha que se chama obediência. Eles tiveram sensibilidade de ouvir e tiveram a obediência de exercer, de executar toda a tarefa que era passada nos mínimos detalhes e segundo o que foi mandado. Eu acho que a prerrogativa hoje nas igrejas é exatamente essa. É a questão da obediência, da sensibilidade à voz de Deus e a obediência no serviço da casa de Deus. A fidelidade no propósito, né? Na verdade, se o sujeito tiver a visão de ser fiel, então é o caso que aconteceu lá, que vai ser abordado aqui de novo. Eu adianto, a gente já engloba tudo aqui para nós fecharmos aqui, que é a questão dos talentos. O autor cita aqui a parábola dos talentos contada por Jesus. O texto diz que o homem rico distribuiu os seus talentos, né, aos servos, de acordo com a capacidade de cada um. O texto é claro ao dizer isso lá, que foi dado conforme a capacidade de cada um, e naturalmente esse homem esperava receber o retorno dos servos na dedicação.
Então, o que acontece? Eu penso que a questão aqui é a fidelidade no propósito. Né? O sujeito tem a visão de ser fiel ao propósito, realmente vai cumprir fielmente a vocação pela qual ele foi chamado, então Deus vai investir nesse camarada. Por que tem gente que, por exemplo, estava ouvindo, permita aqui um exemplo, normalmente a gente não cita nomes de ninguém, mas eu vou citar agora porque é uma coisa boa e aí eu acho que é justo. Eu estava vendo um testemunho do pastor Luiz Hermínio, né, com a igreja dele, e aí ele citando coisas lá, ele começou a igreja num canto de rua, um canto de bairro, um lugar afastado, todo mundo olhava, rapaz, você precisa ir para um centro da cidade, você precisa ir para uma avenida principal e tal, porque ninguém vai sair de lá do centro e vir te visitar aqui. Quer dizer, hoje é uma potência nacional, né? Pessoas de várias partes do país viajam para ir ver o trabalho do homem, né? Então, ou seja, é a fidelidade no propósito. Deus mandou fazer aqui desse jeito, então vamos fazer assim porque vai dar certo. Aí está uma coisa interessante. No caso de Bezalel e Aholiabe, são artistas, né? Mas não acontece só com artistas. É mais fácil acontecer com artistas, né? De alguém olhar para o que você fez, né? e bater palmas para você, aplaudir, elogiar, né? Porque a arte, ela toca o coração da pessoa, né? Um pensador, um filósofo cristão escreveu um livro defendendo isso, né? Que a arte não precisa de justificativo, né? Huckmacher, né? Então é mais fácil isso acontecer na arte, mas acontece em outras instâncias, como você citou aí o Luiz Hermínio. Quando eu sou fiel ao que Deus me deu, né? Deus me capacitou para isso e eu sinto que a direção dele para mim é essa, aí eu sou fiel a isso. Pode acontecer de alguém olhar e pensar que fui eu que fiz. É a minha capacidade, é a minha sabedoria, né? Pode alguém querer bater palma para mim, né? E eu tenho que ter essa sabedoria de coração, né? Que o Senhor disse que eles tinham, né? Lá no verso 6 do Êxodo 31, né? Eram sábios de coração. O que é isso? Uma coisa que hoje a gente chama de inteligência emocional, né? Goleman, Paulo Vieira e tantos outros vão falar disso aí, né? Na Bíblia já tem isso, né? Inteligência emocional. Eles eram sábios de coração, eles tinham controle das suas emoções, né? Então Deus, quando ele envia o Espírito, ele potencializa aquilo que você tem de melhor, que foi ele mesmo que deu, né? Então é muito fácil eu pegar esses aplausos para mim e não passar a glória para ele, né? É muito fácil eu pensar que o centro sou eu, né? Quando você vai para a Bíblia, por exemplo, o salmista, não vou lembrar se é o 115 ou 116, né? Não a nós, mas ao teu nome, toda a glória, né? Então eu tenho que saber que esse aplauso, eu posso agradecer por ele, muito obrigado, né? Posso agradecer, posso mostrar gratidão ao que a pessoa está manifestando, mas eu tenho que passar a glória para quem é de direito. Foi ele que me capacitou, foi ele que me deu, então a glória é para ele. Certo. E aí? Uma das perguntas, né, da nossa reflexão aqui, do nosso questionário, diz assim: o que os pentecostais sempre afirmaram? Nós sempre afirmamos que não há nada que possamos fazer na vida sem a direção e a ação poderosa do Espírito Santo. Nós pentecostais, nós entendemos que tudo que nós fazemos é obra e graça do Espírito Santo. Temos os nossos talentos naturais? Sim, temos os nossos talentos naturais. E hoje se fala mais na questão da sabedoria, do talento, do controle emocional das pessoas. Via de regra, a gente observa que existe muitas pessoas, e nosso tópico passado falou sobre trabalhar na igreja local. Eu sempre gosto disso. Eu acho que quando observamos os grandes homens que marcaram história na Bíblia Sagrada, seja no Antigo ou no Novo Testamento, nenhum deles começaram grande. Davi começou como pastor de ovelhas. A gente vê Moisés, ele segue a mão contrária da coisa. Ele é criado em toda a ciência do Egito, ele vai para o deserto, aí lá no deserto, na escola do deserto, Deus chama ele para realizar uma grande obra. Então nós observamos que ninguém começa grande. Então você que acompanha
a programação, você pode fazer a diferença aí na sua igreja local. Seja uma congregação, seja uma subsede, seja um templo central. Você tem a capacidade natural e tem também a capacidade de ser potencializado através do Espírito Santo para realizar uma grande obra aí no local que você está. Muito bem, legal. Certinho, senhores, obrigado mais uma vez, Edivaldo, obrigado, Deus te abençoe poderosamente, bom te receber aqui. Você de casa também, a nossa gratidão por ter nos acompanhado e, como a gente sempre diz aqui, o nosso programa com o assunto da Escola Bíblica Dominical, a gente não tem como objetivo de aprofundar o assunto, é mais no raso mesmo, para alcançar pessoas que não têm condição de estar na igreja e enfim. Mas o bom é que você esteja na Escola Bíblica Dominical, na sua igreja, para que você tenha condição de aprofundar sim no assunto, você vai ter a oportunidade de fazer perguntas, esclarecer as suas dúvidas. Procure aí um templo da Assembleia de Deus, pertinho da sua casa, na sua rua. Pastor, moro distante de um templo da Assembleia de Deus. Procure aí, perto da sua casa, tem uma outra igreja evangélica séria, pregando a palavra de Deus. Vá lá cultuar o Senhor também, né? Vai ser maravilhoso, vai ser extraordinário, você vai ter a oportunidade de crescer na graça, congregar e enfim. Deus abençoe você e a sua família poderosamente, nós vamos ficando por aqui, fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.